Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que a semana de vocês tenha sido muito boa, muito legal. Hoje é o nosso último dia das nossas aulas de férias aqui da Escola Bíblica Dominical do Ministério Infantil. E hoje a gente vai para a última parte da nossa história missionária, a história da Amy Carmichael. A Amy Carmichael foi aquela missionária muito famosa pelo seu trabalho na Índia, mas a gente tem descoberto até agora que muitas coisas aconteceram antes da Amy parar na Índia, não é mesmo? A gente descobriu que ela trabalhou muito antes de chegar lá também. E tem sido um prazer compartilhar a história dela com cada um de vocês. Hoje é a nossa última aula, hoje finalmente a gente vai encerrar a história da Amy, mas desde agora eu já quero agradecer a todos vocês que acompanharam todas as aulas, que estiveram presentes, que entraram nas ligações. Foi muito bom estar com vocês nesse período e eu espero que vocês tenham gostado, mas que principalmente vocês tenham aprendido muito com a história da Amy. Como de costume, como a gente já tem feito todo domingo, vamos orar? Depois nós vamos cantar um corinho, então a gente começa a última parte da nossa história. Vamos lá? Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma semana que se passou. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem cuidado de todos os detalhes, ó Deus. Obrigada porque mesmo em meio a toda essa crise, mesmo em meio a toda essa pandemia, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Obrigada porque nós podemos confiar que o nosso Deus, Tu, Senhor, o Senhor jamais abandona o seu povo. O Senhor sempre está conosco, o Senhor sempre está nos cuidando e nos amando. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada por tudo que o Senhor fez pela vida de cada criança, pela família de cada uma dessas crianças que têm assistido essas aulas. Senhor, que através da história da Amy Carmichael, muitos frutos sejam produzidos na vida e nos corações dessas crianças. Muito obrigada pela oportunidade que nós tivemos de ter acesso à história da Amy Carmichael e ver as maravilhas que o Senhor fez através da vida dela. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome somente, Senhor, pois nós sabemos que só o Senhor é o Senhor de todas as coisas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, agora a gente vai para o nosso corinho e já já a gente está de volta. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Respondeu Jesus: eu sou
história de hoje. Esse grupo que Amy começa a formar para poder fazer o seu trabalho evangelístico nas aldeias, lembra que eu falei para vocês que lá os povoados eram divididos em aldeias? A maior parte das pessoas que se juntavam a esse grupo evangelístico de Amy eram mulheres. Existiam muitas viúvas, vão começar a existir algumas jovens que fogem para participar desse grupo. E Amy dá um nome para esse grupo. Esse grupo de evangelização de Amy lá na Índia recebe o nome em português de Grupo Estrelado. Amy adorava olhar as estrelas também. E ela dá o nome de Grupo Estrelado. Eu tô aqui com um livro que eu usei como base para esse estudo, porque eu gostaria de ler muito rapidamente uma das histórias de uma dessas moças que se juntou ao grupo de Amy nesse grupo evangelístico. O livro que eu tô usando é esse daqui, acho que vai aparecer invertido para vocês, mas depois eu coloco a capinha aqui do lado, que é uma biografia da Amy Carmichael, que é o livro que eu tô usando como base para contar a história para vocês. E ele conta a história de uma jovem que se chama Selamutu. O nome é engraçado, mas é porque lá os nomes são completamente diferentes. E essa jovem, ela se junta ao grupo de Amy, só que ao contrário dos outros casos, a família dela fica feliz de se ver livre dela. Mas vocês querem saber por quê? Presta só atenção. Pouco tempo depois de Amy iniciar o seu trabalho nas aldeias, outra indiana se juntou ao grupo estrelado. Seu nome era Selamutu e sua família estava feliz em se livrar dela. Selamutu era inútil para eles por uma razão muito simples. Ela tinha apenas um braço. Ela perdeu o braço direito em um acidente quando era pequena e agora ela não valia mais nada para sua família. Uma mulher com apenas um braço jamais poderia encontrar um marido. Quem desejaria uma esposa que não pudesse preparar o milho, fiar o algodão ou mesmo segurar um bebê da forma correta? Assim, a família de Selamutu a escondeu da vista das pessoas em um quarto imundo na parte de trás da casa. De alguma forma, Selamutu ouviu falar de Amy e do seu grupo de cristãs que esperava formar e pediu para ser libertada para se juntar a elas. Olha só. Sua família a abandonara voluntariamente, apesar de ter certeza que não demoraria muito para que ela fosse devolvida. Afinal, qual seria a utilidade de uma ajudante com um braço só para aquela inglesa? Para surpresa dos pais de Selamutu, Amy a recebeu com muita alegria. Ela usaria qualquer mulher que Deus enviasse para seu caminho. Não importava nem um pouco que ela tivesse apenas um braço. Então vejam só como as famílias de lá eram radicais, não é? Não só em relação à questão da religião, mas a outras coisas físicas, inclusive. Então essa moça, essa jovem chamada Selamutu, ela era negada pela família, enfim, a família tinha vergonha dela e escondia num quarto dentro de casa pelo fato dela ter perdido um braço quando ela era criança. Vejam, ela nem tinha culpa, coitada, foi um acidente. Só que na cultura deles, as jovens se casam muito cedo e geralmente as jovens são preparadas para ficarem bem bonitas, para que elas consigam um bom casamento, um bom marido. Então, na visão dessa família, como que uma jovem sem um braço poderia arranjar um bom casamento? Então, essa menina, ela vivia escondida. Pode ser que ela tenha ouvido, de repente, do quarto onde ela estava, quando Amy passava pelas aldeias, as pessoas comentavam, tanto pro bem quanto pro mal. Muitas pessoas gostavam do trabalho de Amy, mas muitos não gostavam, como a gente viu na nossa última aula. Mas a gente vê aqui que Amy sabe que todas as pessoas que Deus levava para perto dela, era Deus que tinha preparado aquelas pessoas. E quando alguém se converte, quando alguém está com Cristo, nós jamais devemos renegar essa pessoa. Nós temos que trabalhar com elas, nós temos que ficar perto delas, acompanhá-las, e assim elas vão crescer na fé, vão se desenvolver e vão servir o reino de Deus. Seja com um braço, dois braços, com uma perna, duas pernas, da forma que for. Deus usa exatamente todas as coisas da forma como elas são ou da forma como elas ficam por conta de alguns acontecimentos em todo o tempo para sua própria glória. Então, Amy recebe Selamutu no seu grupo e essa menina vai trabalhar muito com Amy, muito mesmo, até o fim da sua vida.
E nesse meio do caminho, muitas outras mulheres chegam. Algumas mulheres casadas se convertiam e alguns maridos, para a graça de Deus, permitiam que essas mulheres trabalhassem junto com Amy. Com o tempo, os esposos dessas mulheres se convertem também e se juntam ao grupo de Amy. Então, o trabalho dos homens ali era muito importante por conta do trabalho físico, né? O trabalho pesado. A gente vai ver que Amy vai construir um orfanato. Então, junto com aquelas mulheres fortes, ela também vai ter a ajuda de muitos homens. E o ministério dela é sensacional. Só que como que isso tudo começa? Amy monta esse grupo de mulheres, como eu mencionei para vocês, e ela começa a viajar de vilarejo em vilarejo, fazendo aquelas pequenas reuniões, cantando louvores, compartilhando a palavra. Em alguns lugares ela chega e ela percebe que realmente aquela diferença social que tinha era muito, muito difícil, porque algumas pessoas não queriam ouvi-la simplesmente pelo fato dela ser estrangeira. Então ela ficava pensando, meu Deus, porque por mais que ela estivesse disfarçada, algumas pessoas já sabiam. Amy começa a ficar famosa lá. Todo mundo sabe quem é a estrangeira que se fantasia de indiana para pregar o evangelho. E algumas pessoas não queriam ouvir a mensagem, mas vocês acham que Amy desanima? Muito pelo contrário. Aí mesmo é que ela continua pregando a palavra, ela continua orando, principalmente. Um dos ministérios mais importantes e fundamentais de Amy era a oração. Amy orava muito e constantemente. O seu ministério ele era com certeza fortalecido por Deus e baseado nas orações de Amy. Amy orava muito pela conversão daqueles indianos. Só que o que Amy não esperava é que algo muito diferente ia acontecer. Quando Amy monta o grupo estrelado junto com essas mulheres e também os homens que se juntam a ela, o objetivo de Amy é viajar pelos vilarejos para evangelizar as pessoas. Só que o que começa a acontecer é que Amy se instala em uma dessas vilas, que eu já vou explicar para vocês, e as pessoas começam a trazer crianças para ela. Crianças que eram abandonadas, crianças que às vezes nasciam com algum tipo de defeito físico, crianças que eram vendidas pelas suas famílias para os templos hindus. Sim, vocês sabiam que isso acontecia? Naquela época e naquela região, eu acredito que até hoje esses locais existam, porque até hoje a religião predominante na Índia ainda é o hinduísmo. Lá eles têm alguns templos, onde eles têm as imagens dos deuses que eles adoram, e para cada templo eles têm o que a gente chama de sacerdote. É diferente do sacerdote da Bíblia, mas é uma pessoa que fica responsável por aquele lugar e que ouve as orações das pessoas que vão, enfim, e que recebe dotes, recebe presentes do povo. Basicamente é isso. Então, algumas famílias, quando nasciam crianças, principalmente meninas, porque eles preferiam ter filhos homens para que eles pudessem repassar a história da família. Não que tenha nenhum problema, não tem problema nenhum. Mas vejam só o que acontecia principalmente com as bebês meninas. Quando uma família concebia já tinha muitas filhas, ou enfim, a primeira filha era uma menina, as famílias vendiam essas crianças para os templos. E essas crianças eram vendidas para esses sacerdotes, e essas crianças cresceriam ali naquele templo servindo o sacerdote, como se elas fossem escravas. Então vejam só que coisa triste. Então o que começa a acontecer é que as pessoas, os cristãos que começam a se espalhar por essas aldeias, ao verem isso, ao verem esses bebês sendo abandonados, eles começam a pegar essas crianças e a levar para Amy e falar: Amy, e agora? O que você vai fazer? O que a gente pode fazer por essas crianças? Então, a partir daí, desse pequeno começo, começa um ministério mais importante, mais lindo da vida de Amy. Sabe por quê, gente? Amy, ela nunca se casou, eu disse pra vocês. E quando ela estava para ir pro Japão, ela se questionava se algum dia ela se casaria, teria filhos, constituiria uma família. Mas o que ela não sabia lá quando ela estava indo pro Japão é que Deus daria uma família para Amy, mas uma família primeiro, que ela não teria planejado, não teria esperado, e que ela teria muitos filhos mesmo. Então, vamos ver qual foi a primeira criança que Amy recebeu? Então, a primeira criança que vai se juntar ao grupo de Amy
ela tinha por volta de 13 anos e ela vai ser chamada por M. M dava muitos nomes para algumas crianças de Joia da Vitória. Qual que é a história dessa menina? Ela estudava numa escola que era administrada pelos cristãos, numa das aldeias que se chamava Aldeia do Grande Lago, que era uma das aldeias por onde M passava. E essa menina, ela estudava ali. Ela era uma das poucas crianças hindus, uma das poucas famílias, ela era de uma das poucas famílias que permitia que as crianças estudassem no colégio cristão. E quando ela tinha por volta de 13 anos, ela ganha uma Bíblia de presente de aniversário da diretora dessa escola. E muito bem, nesse mesmo período, M volta para essa aldeia do Grande Lago e fica ali por alguns meses morando numa casa onde ficavam instalados missionários. E aquela menina, ela lê a Bíblia e ela começa a perceber que algo está mudando no seu coração. Ela começa a questionar os costumes, a questão dos ídolos, ela começa a perceber que tudo aquilo que ela ouve, que aquele grupo prega, que tudo aquilo que os cristãos que moram ali naquela aldeia também pregam é de fato a verdade. Só que ela fica com muito medo no começo, ela meio que se converte em secreto, digamos assim, ela crê em Jesus no seu coração, mas como ela era apenas uma criança praticamente, com apenas 13 anos, ela mantém essa sua fé em segredo e continua morando com a sua família. Alguns anos se passam, nesse meio período M está viajando por algumas vilas e volta para a aldeia do Grande Lago. Isso 3 anos depois. 3 anos. Então, todas as noites quando essa menina vai dormir, algo incomoda muito o seu coração. Ela começa a perceber que ela não pode mais viver daquela forma, que ela não pertence mais àquilo. Ela sabe que se ela fugir ou se ela se declarar cristã diante da família dela, provavelmente ela vai ser morta. Ela sabe disso. Mas ela está disposta a pagar esse preço. Vejam, uma criança agora com quase 16 anos disposta a entregar sua vida pela sua fé em Jesus. E é isso que ela faz. Numa bela noite, ela fica extremamente inquieta, seu coração arde e ela só tem uma opção que surge na cabeça dela: preciso fugir. Eu preciso me juntar àquela mulher que todos falam, eu preciso me libertar disso, eu sirvo a este Deus, eu sirvo a esta verdade que eu descobri nesse livro, que eu descobri na Bíblia. Então, em uma noite, ela foge de casa e vai até a casa onde M estava instalada. M tinha chegado exatamente naquele dia. Então ela bate na porta pedindo socorro, pedindo refúgio. M abre a porta, vê aquela menina desesperada com os olhos arregalados e ela diz: eu não quero mais viver com a minha família, eu não posso mais acreditar naquilo. Olha, eu li aqui nesse livro, eu li na Bíblia, eu ganhei este livro há 3 anos atrás e eu não posso mais viver daquela maneira. M olha para aquela menina e pensa: meu Deus, como que eu vou ajudar essa criança? Então M abraça, recebe essa criança na sua casa e o que ela faz? Ai, gente, M é demais. No dia seguinte que isso aconteceu, M leva essa menina de 16 anos, porque naquela época, com essa idade, a pessoa ela já poderia fazer algumas coisas. Então ela vai até a delegacia, digamos assim, da cidade e assina um termo dizendo que ela se responsabiliza pela vida daquela menina, e a menina assina um termo dizendo que ela não foi forçada a escolher esta vida e que agora ela quer fazer parte do grupo estrelado, que agora ela quer viver com M porque ela não segue mais o hinduísmo. Bom, legalmente para aquela época estava tudo ok, porque essa menina, mesmo com 16 anos, já era o que a gente chamaria hoje de maior de idade, digamos assim. Então ela já poderia tomar esse tipo de decisão. Só que as coisas não foram tão simples como parece, não. A família dessa menina fica seriamente magoada e eles resolvem queimar a escola cristã. Sim, começa uma perseguição ali, a família dela se junta com outras famílias, eles começam a bater nos missionários que moram lá. M então foge para uma outra aldeia mais ao norte, junto com o grupo estrelado. A escola que existia lá é completamente destruída e a família dela deixa um sinal: olha, você
pare de atrair as nossas crianças para essa sua religião, porque senão a gente vai continuar destruindo as igrejas, a gente vai destruir as escolas, aqui vocês não vão ter lugar não. Mas sabe o que acontece? Eles se mudam de aldeia e mais crianças começam a chegar. Quando Amy então vai para outra aldeia mais ao norte, para que ali eles consigam se refugiar de alguma forma em outra casa, em outra aldeia, numa bela tarde eles estão cantando na praça, eles estão ali pregando a palavra de Deus, e uma menina que foi no poço, que ficava ali perto da praça, buscar água para sua família, ouve a mensagem de Amy, ouve a oração de Amy, ela começa a prestar atenção naquela mulher, e ela começa a se perguntar, puxa, o que tem de tão diferente nela? E o nome dessa menina é Arulai. Ela tinha 11 anos e ela era uma criança que tinha um temperamento muito difícil. Ela era muito zangada. E ela começa a ouvir aquela mensagem e ela começa a se sentir tão calma, tão mansa, tão transformada por aquilo que ela estava ouvindo. Então ela fica com aquilo na cabeça, vai para casa, começa a ouvir mais e mais aquelas pessoas que ficam se reunindo na praça. Ela começa a observar a Amy de perto e ela fica encantada com a forma como aquela mulher que nem é indiana faz questão de ali entregar a sua vida para pregar uma mensagem para um povo que ela nem conhece. E Arulai começa a pensar, Deus está me transformando. Eu era uma criança tão difícil, tão zangada, tão brava, e agora eu me sinto tão calma, tão mansa, tão cheia de esperança. E Arulai decidiu o quê? Fugir de casa e ir morar com Amy. Ai, meu Deus do céu. Só que ao contrário de Joia da Vitória, que foi aquela outra criança, que já era uma adolescente, ela tinha apenas 11 anos. E quando a sua família descobre que ela fugiu para morar com Amy, a situação fica muito complicada. Eles buscam a menina e mandam ela ir embora para morar na casa do tio. Você não vai se converter, você seria uma vergonha para nossa família. Você vai morar com seu tio, vai seguir os nossos costumes e vai ficar longe dessa mulher. Só que, gente, vocês não sabem o que acontece. Amy viajava de vila em vila, não foi? Então Amy viaja para uma outra vila e sempre com Arulai em seu coração, sempre orando por aquela menina, pensando aonde será que essa menina tá, o que será que aconteceu com ela. E o que acontece, gente? A aldeia para onde Amy vai é do lado da aldeia que Arulai estava morando com seu tio. Então era muito fácil para Arulai fugir todas as noites, ir lá visitar Amy e ouvir os estudos bíblicos do grupo estrelado. Gente, olha que loucura! A família tenta afastar a menina de Amy, mas ela vai morar justo no lugar pertinho da onde Amy estava. Que loucura! Vejam só quantas coisas sobrenaturais mesmo acontecendo. Como vocês podem ver, né? Nenhum homem pode frustrar os planos de Deus. Arulai começa então a fugir para participar do grupo de estudos e é claro que o seu tio percebe, porque afinal ela é só uma criança de 11 anos. Mas depois de tanta insistência, depois de tanto aquela menina ficar falando os cristãos, ele começa a pelo menos permitir. Ele não vai junto, mas permite que ela vá. Assim ela não precisa fugir, não precisa ir escondida. Sua família descobre e fica muito zangada. E vai lá e busca Arulai e Amy fica muitos meses sem receber nenhuma notícia de Arulai. Então, muitos e muitos meses depois, quase um ano depois, essa menina volta, bate na porta de Amy pedindo socorro. Ela está muito doente, muito doente. Ela havia fugido de uma casa para a qual a sua família a tinha enviado e ela está muito doente. Amy então recebe Arulai na sua casa, ali na casa dos missionários, onde ela estava morando naquele momento, e começa a cuidar dessa menina. Agora ela já está com quase 13 anos, então o pai de Arulai fica sabendo que ela está ali novamente com aquela cristã e vai visitar a filha. Então ele começa a perceber que Arulai está sendo muito bem cuidada e muito amada por Amy. E ele começa a ver que se Arulai voltasse para casa, ela seria morta, ela seria renegada porque não tinha mais o que ser feito. Arulai tinha se convertido ao cristianismo.
Então aquele pai, ele autoriza que a sua filha fique com Amy. Gente, só Deus poderia ter trabalhado no coração desse homem, porque qualquer outro indiano teria matado a filha ali mesmo. Eles não aceitavam, era um motivo de traição mesmo para a família, quando alguém da família se convertia a outra religião. Só Deus para estar fazendo todas essas coisas. Essas duas meninas foi só o começo, sabe por quê? Com o tempo, como eu disse para vocês, os irmãos que estavam em outras vilas começam a levar bebês para Amy. E Amy começa a perceber que aquele trabalho que ela fazia indo de vila em vila já teria que ser repensado, porque como ela iria cuidar de tantas crianças, sempre viajando de uma vila para outra? Então, é aí que começa a construção da casa do grupo estrelado. Amy, então, com a ajuda de muitos irmãos, de muitos missionários e de muitas famílias que vão se converter, Amy começa a receber recursos financeiros, inclusive de lugares que ela nunca imaginava, e Amy constrói então uma casa para receber essas crianças. E Amy começa a ser conhecida ali e acusada pelos indianos de a mãe que rouba crianças. Os pais indianos diziam que Amy era uma feiticeira, uma bruxa, porque quando as crianças ouviam a mensagem que ela pregava, as crianças a seguiam, simplesmente se entregavam àquilo que ela estava dizendo. Mas vejam, Amy não era bruxa nenhuma, nem feiticeira nenhuma, não. Aquela obra era a obra de Deus. Deus estava chamando aquelas crianças, Deus estava libertando aquelas crianças. E cada vez mais e mais crianças começam a chegar. No começo, Amy trabalhava apenas com meninas, que era o maior número de crianças que ela recebia. Então, com o tempo, Amy também começa a receber bebês meninos. Então, eles começam todo o trabalho de construir quartos separados para as meninas, para os meninos. Gente, Amy não tinha recursos para isso. Era Deus que providenciava tudo. As pessoas chegavam trazendo materiais de construção, trazendo ofertas para ela, ajudando. As pessoas que estavam lá na Inglaterra e lá na Irlanda, que recebiam notícias dela por carta, começam a enviar dinheiro para Amy, para que Amy possa continuar com aquele seu ministério. E o tempo vai passando. Nesse meio tempo, Amy já tem 30 anos, Amy já tem 40 anos, e o tempo passa tão rápido que ela nem vê. Muitas crianças estiveram nessa casa. Houve um período, gente, que aquela casa estava com mais de 100 crianças. Graças a Deus que Amy tinha muitas pessoas que a ajudavam e ela educava todas essas crianças, viu? Todas as mulheres que estavam ali com ela e aqueles homens que a apoiavam ajudavam na educação das meninas e dos meninos. Eles eram alimentados. Amy então recebe muitos voluntários cristãos que eram professores e essas crianças começam a aprender ali. E, gente, é algo fantástico. Quando a gente para ver a história de tantas crianças que chegaram ali, se eu pudesse, eu contaria a história de todas para vocês. Mas a gente precisaria ficar aqui muitos e muitos meses contando. Mas quando a gente para pensar que uma criança teria sido vendida e seria feita escrava pro resto da sua vida, e tem ali no meio do caminho alguém que a encontra e a leva para se encontrar com o Senhor Jesus e ouvir a mensagem de Deus e crescer e ser amada e ser tratada como alguém que é amado, gente, isso é fantástico. Será que a gente consegue imaginar isso? Muitas daquelas crianças que estavam ali poderiam ter sido destinadas à morte. E vejam, muitas crianças chegam até Amy, mas muitas crianças que ouvem a mensagem de Amy e se convertem, nem sempre têm a chance de chegar até ela. Muitas vezes os pais mandavam essas crianças embora para outros países, justamente para evitar que elas se juntassem ao grupo de Amy. Elas apanhavam, elas eram torturadas. Muitas famílias não aceitavam e simplesmente deixavam as crianças irem, não. E quando essas crianças fugiam ali para a aldeia, era só a graça de Deus para proteger aquele ministério, gente. Porque vejam, Amy constrói essa casa e esse abrigo, e mesmo com tantas crianças fugindo para lá, esse abrigo ele nunca foi destruído, não. Lembra que o pai daquela primeira criança destruiu a escola cristã que os missionários tinham? Mas essa estrutura, essa casa que Amy vai construir, ela ficou de pé lá por muitos anos. Ela nunca foi destruída por causa disso não, viu?
Deus sustentou em todo o tempo o trabalho de Amy. Amy se torna mãe. Todas essas crianças que chegavam ao abrigo de Amy chamavam Amy de mama, chamavam Amy de mãe, de mãe. Vejam, Amy nem casada era e olha quantos filhos ela recebeu de Deus. Então, quando Amy já está ali bem velhinha, Amy trabalhou ali naquela região por 50 anos, gente, 50 anos. Ela falece quando ela tem quase 80 anos. E nesse meio tempo, vejam, ela trabalhou lá por 50 anos. Então, muitas crianças cresciam, se casavam, constituíam famílias cristãs, iam estudar, morar, trabalhar em outros países. Muitas crianças que cresciam ficavam ali para ajudar a Amy a cuidar das crianças que estavam chegando. Sempre chegava criança ali para Amy cuidar, viu, gente? Então, aquelas crianças, elas iam crescendo, iam se espalhando pelo mundo e, gente, essas crianças iam pelo mundo formando famílias cristãs, levando a mensagem do evangelho. Olha só que coisa fantástica. Quando eu paro para pensar nisso, em quantas crianças, em quantos frutos devem ter sido gerados ali daquele pequeno orfanato, gente, a gente não consegue imaginar. Então, no final da sua vida, ela fica um pouquinho doente, fica um pouco mais fragilizada. E um belo dia, ela tá cuidando do jardim ali, onde ela oh meu Deus, no jardim ali da pracinha que eles formaram no meio do espaço onde eles estavam morando. Ali onde eles estão acaba se tornando uma aldeia praticamente, né? Porque pensem, 100 crianças, uma casa imensa, cômodo para estudo, é quase uma vila. E ela sofre um pequeno acidente, ela cai e ela fica com machucado na coluna. Então, por cerca de 5 a 7 anos, a Amy fica numa cama. Olha só que triste, uma pessoa tão ativa, no final da sua vida, sofre uma queda, ela machuca a coluna e precisa ficar deitada até o fim da sua vida. Mas, gente, sabe o que é mais impressionante? Vocês acham que deitada ali ela não estava trabalhando? Sabe o que Amy fez nesses últimos anos? Ela escreveu muitos livros contando a história dessas crianças, escrevendo sobre as maravilhas de Deus ali na Índia, escrevendo sobre tudo aquilo que Deus fez através da vida dela e através das outras pessoas que Deus levava para perto dela. Mesmo ali numa cama, ela continuou trabalhando e servindo a Deus, viu, gente? E as crianças iam todo dia conversar com a mama delas e levavam flores e tinham muitos passarinhos ali por conta da árvore e Amy adorava ficar ouvindo os passarinhos. E ali no quarto onde ela tinha que ficar, os meninos construíram uma janela bem grande para que ela pudesse ficar olhando para o céu, porque Amy gostava muito de azul, não é? Então eles construíram ali uma janela bem grande para que da onde ela estava, ela conseguisse ficar olhando para o lindo azul do céu ali onde ela estava. Então, no final do seu ministério, Amy acaba falecendo. O seu trabalho rendeu muitos frutos, muitos mesmo. E as crianças enterram Amy ali naquele jardim mesmo, debaixo da árvore. E eles colocam uma plaquinha, eles fazem um culto, tudo. Amy morre, eles enterram ela ali. E eles colocam uma plaquinha, simples, mas com uma palavra que definia Amy: mama. Aquelas crianças se despedem ali da sua mãe, mas aquele ministério vai continuar por muito e muito tempo. Muitas crianças vão sair dali e vão se tornar missionárias. Muitas crianças vão crescer, vão se tornar adultos e vão dar continuidade a esse trabalho de Amy. Gente, me desculpa, mas é que eu não consigo não me emocionar com essa história. Eu já li esse livro várias vezes e toda vez que eu leio, eu choro, porque é fantástico o que Deus faz através de uma vida. Se a gente parar pra pensar lá no comecinho da história, só aquela garotinha que só queria ter os olhos castanhos transformados em olhos azuis, como é que a gente imaginar que Deus ia fazer tudo isso através da vida dela? Gente, não é fantástico? Não é lindo? É algo maravilhoso. E, gente, assim como Deus usou a vida de Amy, Ele também usa a minha vida e Ele também pode usar a vida de cada um de vocês.
seja enviando vocês como missionários para a Índia, para a China, para o Japão, mas seja usando vocês na casa de vocês também, na escola de vocês, quando vocês estão reunidos com seus amigos, quando vocês estão na casa da avó, do vô, do tio, da tia. Deus nos utiliza, Deus nos usa como seus servos o tempo todo. Nós podemos servir a Deus em outros países, mas nós também podemos servir a Deus na nossa casa. E eu espero do fundo do meu coração que vocês possam ter absorvido o essencial de toda essa história da Amy Carmichael. Sejam servos, creiam no Senhor Jesus, sejam fiéis a Ele, tenham o Senhor Jesus como a coisa mais importante das suas vidas, e vocês podem ter certeza, crianças, que independente da situação, da dificuldade e também nos momentos felizes, Ele vai estar com vocês e Ele vai sustentar vocês em todas as situações. Muitas coisas aconteceram na vida de Amy que ela não planejou. Aliás, eu acho que nada do que aconteceu com ela tinha planejado. Mas vejam o quanto Deus usou a vida dela. E mesmo que as coisas não acontecessem da forma como ela queria ou como ela tinha planejado, ela nunca questionou, ela sempre trabalhou para Deus. Não, se Deus me colocou aqui, então eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, crianças, em todo tempo, sejam fiéis, sirvam a Deus, amem a Deus acima de todas as coisas. Deus está no controle de tudo, é Ele que guia os nossos passos, é Ele que permite que todas as coisas aconteçam. E o que a gente tem aprendido desde a primeira aula, Deus faz com que todas as coisas concorram para o nosso bem, que todas as coisas cooperem, trabalhem para o nosso bem. Até as situações mais difíceis e mais tristes, até as situações mais alegres. Deus utiliza as pessoas para trabalhar nas nossas vidas e Deus nos usa como seus servos para trabalhar para Ele, para o seu reino. Que vocês possam levar a mensagem do Evangelho onde quer que vocês estejam, que vocês nunca tenham vergonha da mensagem do Evangelho, que vocês tenham essa convicção, assim como a Amy tinha, de quão preciosa essa mensagem que nos alcançou e que nos libertou do poder do pecado, essa mensagem que nos leva para perto de Deus, essa mensagem que nos faz receber o amor de Deus, um amor que não falha, um amor que não acaba. Crianças, essa foi a história da Amy Carmichael. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido com ela, assim como eu tenho aprendido constantemente. Que, assim como ela, vocês possam amar a Deus sobre todas as coisas. Obrigada por cada um de vocês que participou de todas as aulas, quem assistiu as aulas depois também. Obrigada pela participação de todos vocês, foi muito importante para mim e eu fico muito feliz de ter feito essas aulas para vocês. Foi tudo feito com muito amor e com muito carinho, é uma das minhas histórias missionárias favoritas, se não a minha história missionária favorita, e eu espero que assim como transformou o meu coração de muitas formas, também possa transformar o coração de vocês. Vamos orar então para encerrar essa nossa última aula? Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez através da história da Amy Carmichael. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada porque nós encerramos aqui este ciclo, nós encerramos as nossas aulas especiais de férias. Obrigada porque o Senhor trouxe ao meu coração a história da Amy Carmichael e o Senhor sabe como essa história é especial para mim. Obrigada por tudo que o Senhor realizou, Senhor, através da vida dela e que hoje nós temos acesso a essas informações. Obrigada porque o Senhor nos alcança através da mensagem do Evangelho que está na Bíblia e o Senhor também faz com que nós conheçamos a história desses irmãos tão fiéis, tão servos que existiram ao longo da história da igreja. Obrigada, Senhor, por sempre nos levantar, por sempre levantar no nosso meio servos fiéis que cumprem a sua vontade. Senhor, que cada uma dessas crianças que está ouvindo essas aulas, que está ouvindo essa oração, seja um servo fiel, assim como Amy foi, Senhor. Transforma a vida dessas crianças, Senhor. Fortaleça elas para que, independente da situação, elas possam ficar firmes, que elas possam te amar sobre todas as coisas e que, independente das dificuldades ou do momento pelo qual elas estejam passando ou irão passar, que elas nunca te abandonem, Senhor. Que elas possam sempre ter a certeza de que o seu amor, Senhor, é poderoso para sustentá-las em todo momento. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez através de nós e por nós neste tempo.
É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.